Muito bom dia a todos. Vamos iniciar então os nossos trabalhos. Duas pequenas notas. O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, não vai estar presente, mas aguarda-se a qualquer instante a sua substituição pelo Vice-Presidente, Dr. Paulo Vistas. Relativamente ao Dr. Luís Filipe Costa, Presidente do IAPMEI da Inove Capital, teve um pequeno problema pessoal de manhã, mas irá estar em alternativa amanhã à tarde na sessão de encerramento para fazer a intervenção que lhe estava prevista. Tanto os senhores senadores convidados, caros investidores e empreendedores presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com o maior gosto que saúdo e dou as boas-vindas de forma muito calorosa a todos os participantes nesta 11ª edição do VCIT. Uma tão alargada presença neste auditório do Tagus Park, estamos neste momento com 220 inscrições, e o facto de voltar a ver tantas caras conhecidas que foram presença constante em anteriores edições são de antemão sinais inquestionáveis dos efeitos positivos que o VCIT tem vindo a produzir na dinamização do ecossistema empreendedor português e motivo de força maior para que a GS Venture continue a apoiar aqueles que têm por exclusiva ambição ultrapassar o que sonharam possível. É bem conhecida a importância que sempre atribui ao empreendedorismo. Aliás, hoje, e depois de alguns anos de reflexão sobre o tema, propondo o Ministério do Empreendedorismo ou, em alternativa, a Secretaria de Estado do Empreendedorismo, é com muita satisfação que hoje verifico que vai tomar posse um Sr. Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, o que diz bem de que estes momentos aqui nesta sala e noutras contribuíram muito para chegar a este patamar do empreendedorismo ter uma Secretaria de Estado. Aproveito até para publicamente felicitar o José Carlos Oliveira e desejar-lhe o máximo sucesso nas suas funções, um bom mandato, porque isso é bom para todos nós e para o país. Nesse sentido, como eu acabei de referir, sempre atribuí uma grande importância ao empreendedorismo enquanto ativo fundamental para a renovação do tecido empresarial e para o crescimento da nossa economia e para o crescimento enquanto sociedade. Há 11 anos consecutivos que venho a insistir na realização, entre outras iniciativas, deste Congresso Internacional de Capital de Risco, como um gesto de acolhimento de novos intervenientes no panorama empresarial português em condições para crescer por via do acesso à indústria de capital de risco. Isto porque acredito que são gestos como este que permitem uma nova geração de empreendedores estabelecer laços, criar redes de contacto e desenvolver mais facilmente os seus projetos e ideias de negócio, dando-lhes a oportunidade de conhecer e dialogar com investidores, associações de business angels, venture catalysts e de aprender com exemplos de sucesso nacional e internacional que selecionámos para apresentar ao longo destes 2 dias de congresso. É sabido que hoje, mais do que nunca, os mais jovens são chamados a desempenhar um papel estratégico na procura de soluções inovadoras. Efetivamente, aquilo que se espera desta geração são novas ideias, novos modos de pensar e de fazer que traduzam num aumento de produtividade e de competitividade das nossas empresas. E por isso Portugal, que inicia agora um ciclo de mudança, de renovação e diria mesmo de esperança, tem de ser capaz de desenvolver uma recuperação económica sustentada nestes novos modelos geradores de receita e de emprego. Creio que todos os que se encontram nesta sala concordam comigo. De seguida, irei tecer alguns agradecimentos que são de toda a Justiça e sem os quais o conjunto de entidades envolvidas e de responsáveis não teria sido possível voltar a organizar este Congresso. Começo por endereçar uma palavra de apreço e agradecimento à Câmara Municipal de Oeiras, na pessoa do seu Presidente, Dr. Isaltino Moraes, pela amabilidade que teve em voltar a contribuir para podermos estar aqui neste magnífico auditório, assim como não poderei deixar de enaltecer o papel mobilizador que a Câmara Municipal de Oeiras continua a desenvolver em prol do ecossistema empreendedor português. Saúde igualmente o IAPMEI e, em particular, o seu Presidente, o meu amigo Dr. Luís Filipe Costa, a quem agradeço mais uma vez, publicamente, todo o intenso e valioso trabalho que tem realizado a bem da comunidade de Business Angels nacional e do empreendedorismo português, o qual deixará seguramente rastro e fará sentir os seus efeitos nos anos que agora se seguem. Ainda recentemente, no passado mês de maio, o Dr. Luís Filipe Costa esteve presente no Congresso Europeu de Business Angels em Varsóvia e teve uma participação notável no estabelecimento de contactos, por exemplo, com o embaixador
de Portugal na Polónia, representando Portugal no Congresso, apresentando o caso do Fundo de Co-Investimento para Business Angels, estabelecendo contactos com os investidores presentes para realçar a capacidade empreendedora de muitos dos jovens do nosso país, assim como fez questão de estar sempre presente connosco, por exemplo, junto da comunidade de empresários portugueses que já se encontram estabelecidos na Polónia. A comunidade de Business Angels e de empreendedorismo e de empreendedores portugueses sentir-se-á naturalmente muito grata, como eu pessoalmente estou, e é com essa gratidão que todos esperamos que neste novo ciclo de mudança que agora se abre e que consigo terá inevitavelmente novos atores, o mérito, a competência e a dedicação que o Dr. Luís Filipe Costa evidenciou até ao limite das suas possibilidades sejam agora sinónimo da sua continuidade, a qual, de resto, faz todo o sentido neste momento, ou neste movimento de força que Portugal tanto precisa para estar à altura das suas exigentes responsabilidades que tem que cumprir para recuperar da profunda crise em que mergulhou. Se cada vez mais defendemos o mérito e premiar o mérito, o trabalho desenvolvido pelo Dr. Luís Filipe Costa nestes últimos 4 anos tem de ser reconhecido por quem de direito. Agradeço ainda ao Dr. Luís Filipe Costa por se ter associado mais uma vez à GES Venture para estar connosco, para nos dar a sua contribuição, a sua visão sobre o tema do empreendedorismo e também pelo apoio financeiro e institucional que voltou a conceder à organização do nosso evento. O agradecimento também muito especial ao gestor do programa Compete, Dr. Nelson de Sousa, por se ter disponibilizado a vir falar amanhã neste nosso VCIT e também por ter contribuído com um patrocínio para que algumas das despesas pudessem ser pagas. Saúde a Caixa Capital, na pessoa do seu CEO, Dr. Alfredo Antas Teles, a quem deixo o meu manifesto agradecimento pela pronta disponibilidade evidenciada em associar-se como orador desta iniciativa para connosco partilhar a experiência da Caixa Capital no Private Equity, assim como pelo apoio que nos concedeu. Uma palavra também de muito apreço para a ICEP Capital Global, na pessoa do seu administrador executivo, Dr. António Jorge Costa, pelo patrocínio que nos voltaram a distinguir, mas principalmente pela contínua e pela sustentabilidade deste apoio, do ponto de vista institucional, é muito importante para a nossa organização. Este ano tivemos igualmente um novo patrocínio atribuído pela marca portuguesa de roupa Labrador, a quem muito agradecemos, nomeadamente ao seu administrador, aqui presente, o meu amigo engenheiro Martiniano Gonçalves. Saúde também os nossos parceiros, a Abreu Advogados, a APCRI e a DNA Cascais, por mais uma vez terem feito questão de se associarem à GES Venture nesta iniciativa. A terminar, agradeço a todos quantos vieram aqui a meu convite e da minha organização acrescentar brilho a este congresso, honrando-nos com a sua presença. Bem-ajam a todos. Ainda antes de passar ou dar-se início ao primeiro painel, eu gostaria, até porque temos mais uns minutos, dada a ausência do Dr. Luís Filipe Costa e do Dr. Isaltino, gostaria de refletir convosco sobre algumas pequenas notas de enquadramento sobre as temáticas que hoje vamos tratar. Portanto, o que vamos tratar ao longo destes 2 dias são basicamente 4 tópicos: a questão das tendências, a questão do empreendedorismo, a questão do venture capital e a área do private equity. De facto, ao nível das tendências, se há tendência que está a marcar, de alguma forma, o rumo da sociedade em que nos encontramos, é sem dúvida a emergência do conhecimento. Mas é um conhecimento que não é apenas e meramente somente científico, tecnológico. O conhecimento que está hoje a fazer a diferença é muito o conhecimento relacional. Precisamente aquilo que nós hoje estamos aqui a fazer, a troca de experiências. Porque o conhecimento relacional, aquele que cria valor, não é aquele que é feito diariamente. Nós todos nos encontramos no nosso rol de amigos, de contactos, da nossa vida empresarial, mas esse conhecimento muitas vezes já não produz tanto valor porque as pessoas já se conhecem, já sabemos qual é o pensamento de cada um. Mais importante é o conhecimento que é feito de forma esporádica. E aqui, melhor do que ninguém, este espaço onde nós vamos ter vários oradores internacionais e também nacionais que nunca tinham contactado connosco e dessa forma nós podemos beber do conhecimento que eles possuem. A prova concreta é que o conhecimento está a fazer a diferença, porque as empresas que conseguem ter mais valor, conseguem introduzir
um preço superior, acabam por ser aquelas que têm efetivamente esse conhecimento por detrás. Videm o exemplo concreto da Apple, neste caso com o iPad, como já tinha sido feito com o iPhone. Mas não é só as empresas tecnológicas estrangeiras que fazem a diferença, também o podemos ter nas nossas empresas. Uma empresa de Passos de Ferreira, há meia dúzia de anos atrás, fazia a produção permanente de t-shirts em toneladas de t-shirts. Há 3 anos atrás conseguiu fazer, ou há 4 anos atrás, conseguiu inovar, juntando conhecimento de jovens universitários e fazendo o tal conhecimento relacional junto da SPIDO, da NASA e do Instituto Australiano de Desporto, e conseguiram produzir um fato que ficou celebrizado pelo facto de Michael Phelps ter ganho qualquer coisa como 8 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Portanto, isto é um bom exemplo de como o conhecimento é importante. Ao nível do empreendedorismo, é de realçar o trabalho, e não foi por acaso que eu referi há pouco o trabalho importante do Dr. Luís Filipe Costa, porque efetivamente o IAPMEI tem vindo a compreender a importância da criação do ecossistema empreendedor e tem vindo, com um conjunto de iniciativas, a promover esse ecossistema. Desde a criação de concursos de capacitação empresarial junto das comunidades intermunicipais, da Zona Centro, do Norte, que permite que os municípios tenham 80% de coparticipação nas despesas que realizem para a área do empreendedorismo, desde o tema importante do Finicia, em qual a Inove Capital, através, e tenho aqui uma vogal do Conselho de Administração da Inove Capital, a doutora Clara Braga da Costa, a quem aproveito para saudar também a sua presença, e portanto também um papel importante no financiamento de projetos nas fases iniciais, e também a questão do empreendedorismo social e o empreendedorismo empresarial. O facto é que uma das áreas mais importantes acaba por ser o empreendedorismo no secundário. Gostava de chamar-vos a vossa particular atenção para o trabalho que tem que ser feito no mais curto prazo possível. Aliás, ainda ontem ou anteontem comentava que pena a Troika não ter colocado um caderno de encargos perfeitamente delineado para que um conjunto de iniciativas sejam concretizadas a curto prazo. E uma delas é a área do empreendedorismo nas escolas secundárias. Não é possível que apenas 18 municípios do nosso país tenham ações de empreendedorismo de forma sustentada nos seus estabelecimentos de ensino, quando nós temos 308 municípios. Para que possam ter uma ideia, nós, numa das empresas do meu grupo, a GES Entrepreneur, já vai com cerca de 28 mil alunos formados, qualquer coisa como 140 escolas envolvidas e com mais de 1.400 professores também formados. Este vírus tem que se fomentar, este vírus tem que se proporcionar por todo o país e não há motivos nenhuns para que isto não seja feito. Os professores já têm os seus vencimentos, os materiais já estão na escola e os alunos estão ávidos de terem esta informação e esta sensibilização. Num dos painéis, depois do almoço, vai ser apresentado vários casos concretos deste tipo de ensino baseado no Learning by Doing e, inclusivamente, Portugal já está a repetir um pouco esta experiência nos mercados da América Latina, no caso concreto do Equador, do Uruguai e do México. Na área do Venture Capital, recordo que quando falamos de capital de risco, falamos basicamente de 2 áreas concretas, a área de estágios, a área do Venture Capital e a área do Private Equity. Não é exatamente a mesma coisa, mas o que é importante é que aqui e amanhã de manhã, com oradores internacionais, com pessoas que têm uma larga experiência no movimento dos Business Angels na Europa e nos Estados Unidos. Aliás, está aqui na sala o meu amigo Marco La Rosa, diretor da Angelsoft, que também hoje de manhã vai apresentar as tendências dos Business Angels nos Estados Unidos. E só para ver a importância dos Business Angels, todas estas empresas que aqui estão, que todos nós conhecidas, foram apoiadas por Business Angels no seu início. Aliás, para ter uma ideia, em 2010 nos Estados Unidos aproximadamente 250 mil pessoas investiram em cerca de 57 mil novos projetos. O Business Angels em Portugal já também tem uma pequena história. Já se iniciaram em janeiro de 2000 e muito resultante da iniciativa do Venture Capital, do CIT realizado
em 1999, foi a primeira vez que foi realizado, e, portanto, é um movimento que tem vindo a ter o seu percurso. Neste momento há 11 associações de Business Angels no nosso país, com a sua representatividade ao longo de todo o país. E, para além do mais, a nossa importância na comunidade internacional de Business Angels, quer na IBAN, na Rede Europeia de Business Angels, onde em 28 países e em 14 membros da direção, Portugal tem dois diretores, o que diz bem da referência e do trabalho com que temos vindo a desenvolver e que tem merecido, naturalmente, a credibilidade dos nossos parceiros internacionais, até à recente criação da World Business Angel Association, que Portugal também faz parte do board. Na área do private equity e na área dos investidores institucionais, gostava de refletir convosco, e é uma das coisas que vamos falar amanhã à tarde, sobre a questão do financiamento da indústria de capital de risco e comparando-a com aquilo que está a ser feito, nomeadamente a nível europeu. Gostava de que tivessem consciência dos factos, dos números, e os números são realmente algo que nos deve fazer pensar. Na Europa, em 2010, os operadores de capital de risco investiram qualquer coisa como 40 mil milhões de euros, ou seja, 42% mais do que em 2009. Aqui ao lado, em Espanha, apesar de também estar em forte crise, como nós temos estado, o que é um facto é que eles investiram qualquer coisa como 3,5 mil milhões de euros, um crescimento de 117% face a 2009. Estes números fazem-nos pensar, porque em Portugal, contrariamente, nós tivemos uma quebra de 46%. Passámos de 304 milhões de 303 milhões de euros para números de 164 milhões de euros. É algo que nos deve fazer pensar. No entanto, neste momento, a comunidade e os investidores, os empreendedores aqui presentes, têm de saber que há qualquer coisa como 128 milhões de euros disponíveis para investir em novos projetos até junho de 2013, em vários estágios, desde a área do pré-seed, a área dos Business Angels. Os Business Angels têm um fundo de 42 milhões de euros, que está alocado a 54 empresas de Business Angels e que têm que investir até, ou podem investir até junho de 2013, 42 milhões de euros. Gostava agora de refletir, e isto estou mesmo a terminar, mas espero, inclusivamente, que possa vir a merecer, tal como aliás está no programa do PSD, que ganhou as eleições, não sei o que é que ficou no programa do Governo, mas gostava que refletissem comigo sobre a importância de uma forte indústria de capital de risco no nosso país. Recentemente foi publicado em Espanha um estudo que fez a seguinte análise. Foram ver qual foi a performance alcançada pelas empresas que foram apoiadas pelas empresas de capital de risco em 2005 e foram ver qual foi a performance dessas empresas nos 3 anos seguintes, 2006, 2007, 2008, comparativamente às empresas que não obtiveram capital de risco. E, relativamente ao volume de negócios, por exemplo, houve um crescimento médio anual de 10,2% face a uma quebra de 4% para quem não teve capital de risco. Ao nível do emprego, foram criados mais 10 empregos por empresa apoiada pelas empresas de capital de risco, face a 1,5% daquelas que não tiveram. Nas variáveis vendas, nos resultados brutos e o total do ativo, os resultados foram também bastante positivos para quem teve capital de risco. Em Portugal, nós temos um problema de emprego, temos um problema de produtividade, pois precisamente estes números dizem que o capital de risco pode contribuir muito para que estes dois indicadores sejam melhorados. Naturalmente que o capital de risco não é a forma mágica para resolver os problemas da nossa economia, mas que certamente pode e deve ter um papel muito mais importante do que tem tido, a isso não há dúvida nenhuma. Por último, apenas uma informação adicional, para verem aqueles que beneficiaram de capital de risco, o seu sentimento. Um estudo também realizado a nível europeu pela EFTA demonstrou o seguinte, que os empreendedores que beneficiaram de apoio nas fases iniciais, no Venture Capital,
quando lhes perguntaram o que é que tinha sido o seu percurso se não tivesse havido capital de risco, 72,4% disseram que poderiam não existir sequer e 24,3% disseram que teriam crescido ou teriam desenvolvido mais lentamente. Os mesmos resultados são na área do private, ou seja, nas empresas de estado de maturidade, 64,7% dos empresários referiu que a empresa poderia ter e o seu negócio teria crescido mais lentamente. Em resumo, eu sei que é muito difícil apostar na área do venture e eu aqui particularmente tenho um papel no que gosto muito de salientar a importância do seed capital das startups do nosso país, mas este é um bom exemplo de que é preciso acreditar. Os números falam por si e é com esta mensagem que vos deixo e vou desejar a todos um bom trabalho e que no final da manhã o sentimento seja que valeu a pena.